Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, a todos. Temos aqui um convidado, Luiz Marques, professor da Unicamp. Bom dia, Luiz Marques. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Rocha, Luciana, José Alves. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia a todos. Essa semana, olha, tem um assunto aí que o Luiz Marques vai tratar, o assunto aí está na nossa chamada e tudo, mas a gente quer começar essa nossa conversa semanal aqui pela decisão do Supremo, 4-1, mudança de voto da Carmen Lúcia, o fim da Lava Jato, Augusto Aras acabou com as forças-tarefa, né? Enfim, o país, depois de passar por um período de muita turbulência, né, com a força-tarefa da Lava Jato, né, fazendo algo que todos nós defendemos, o combate à corrupção, mas talvez, né, o objetivo, há um consenso, né, um consenso nacional, talvez os métodos, né, talvez não, certamente os métodos são métodos para muita gente, no meu caso, e nós aqui participantes desse programa, métodos absolutamente reprováveis. Então, eu acho que esse episódio, eu até tive a oportunidade, não assisti todas as falas de todos os ministros, eu não assisti a fala do Lewandowski, nem a do novo ministro, Cássio Marques, mas assisti a dos demais, né? E eu fiquei, assim, absolutamente chocado com a fala do Fachin, porque é incompreensível, não fiquei chocado, ele pode votar no que ele quiser, enfim, incompreensível, ele simplesmente relatou o que estava lá escrito na fala dele, aí lançou mão do código, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, coisas estapafúrdias. E achei tudo muito simples quando a Carmen Lúcia falou. Ela disse uma frase, para mim, o direito é isso, viu, Rocha, que é a tua especialidade, aí você é um grande advogado. O direito tem que ser uma coisa que seja popular, não popularesco, né? Mas popular, as pessoas têm que entender. E a Carmen Lúcia falou uma coisa muito simples, o direito da Constituição, ela disse o seguinte, olha, a polícia, que é um órgão do governo, teve acesso a isso. O MP teve acesso a isso. Os juízes tiveram acesso a isso. Então, por que a defesa não pode ter? Para mim, isso é puro direito. Puro direito. Bom, eu só queria levantar essa bola aí para vocês, viu? Assim, eu vou falar bem rápido sobre isso. Desde o começo da Lava Jato, eu moro em Curitiba, conheço todo mundo aqui, né, e confesso a vocês que, inicialmente, eu achei interessante a Lava Jato. E quando começaram a aprender empreiteiro, eu falei, isso aqui é uma coisa diferente, de fato, né? E era. Mas logo me preocupou o seguinte, o que me veio a preocupação inicial foi a falta de preocupação com a sobrevivência das empresas. Me pareceu desde o início que a Lava Jato não tinha esse compromisso. E eu que gosto de estudar essas coisas, sempre digo o seguinte, o alemão, americano, inglês não destrói a empresa. Eles intervêm na empresa, tiram o cara que está lá fazendo coisa errada, afastam a diretoria da empresa, nomeiam experts do mercado para tocar a empresa e segue a vida. A empresa, né, o exemplo mais emblemático recente que temos é o da Volkswagen, que praticou uma fraude mundial, uma mega fraude no sistema de emissão de veículos a diesel, né, e a providência que se tomou foi o quê? Afastou a direção, né? Acordo nos Estados Unidos, acordo na Alemanha, acordo na França, na Inglaterra, pagando multa, certo? E a Volkswagen está aí, bela e formosa. E se livraram dos diretores, certo? Esse é um método. É o método do sistema de justiça e do sistema hermenêutico que inventou delação premiada, vários mecanismos que nós introduzimos no Brasil, no governo do Lula e da Dilma, para combater a corrupção, né? Na Polícia Federal, no Ministério Público, só que eles não se preocuparam com isso, não fizeram isso, né? E aí, a tendência disso é o quê? Como diria o Raul Seixas, a lei do José Newton, né? Tudo que sobe tem que descer. Aí uma hora ia descer. E aí a minha paródia para a Lava Jato sempre foi a música do Chico Buarque, da Geni, né? Você tem um módulo, joga bosta na Geni,
né, e tem um módulo Bendita Geni. Né? Então, o primeiro módulo da Lava Jato foi a Bendita Geni. O segundo módulo vai ser o quê? Pagar bosta na Geni. O que está acontecendo agora é isso. Né? Eu até hoje coloquei no Twitter uma comparação meia grosseira, mas é válida, porque trata-se de moral, que é a história daquele bispo que é admirado, festejado pela comunidade, que tem uma história de uma obra maravilhosa de acolhimento, de ajuda aos pobres e à comunidade, e no final da vida descobre que o cara é pedófilo. Como é que nós fazemos? Certo? Nós vamos esquecer a pedofilia por causa da obra? Né? A Lava Jato fez uma obra interessante, desarticulou um esquema de corrupção, certo? E nos remeteu, por exemplo, uma coisa bem fazeja, para o módulo de financiamento público da política, que é uma coisa muito boa. Né? Mas nós não podemos esquecer da pedofilia, ela tem que ser examinada e julgada, e é o que nós estamos fazendo agora. Então, o Roberto falou da ministra Carmen Lúcia, é uma mudança. Parece que já há algum tempo ela vem dando sinais de que ela está se descolando daquele grupo punitivista, que é um grupo que acolhe a Lava Jato desde o começo no Supremo, Fux, Barroso, Fachin, né? Talvez isso não tivesse acontecido se a teoria não tivesse morrido, porque ele já, desde o primeiro momento, ele andou trombando, andou criando diferenças com a Lava Jato, e há quem ainda fique, né, achando que o bispo era gente boa, legal, vamos parar de falar desse negócio de pedofilia, que é essa história do Fachin, né, de, olha, tem o lado, né, a doença infantil da Lava Jato, né, que é uma frase do Lenin, certo? Tudo bem, certo? Só que é o seguinte, quando um magistrado descobre que na investigação criminal, no processo criminal, tem uma doença infantil, o que ele tem que fazer? Ele tem que anular. Ô Rocha, é interessante esse negócio da doença infantil, o ministro Gilmar Mendes falou várias vezes, né? Fazendo uma comparação, claro, uma hipérbole evidente, né? Com a Stasi, né, regimes totalitários, aí ele vem e diz doença infantil, quer dizer, ele está dizendo, então, ele está caindo no paralelo do ministro Gilmar Mendes, é impressionante, pô. A diferença é que o Gilmar Mendes está disposto a anular. Exato. Né? Porque quando um juiz se depara com uma nulidade, sobretudo uma nulidade relacionada com a questão da imparcialidade do juiz, a anulação não tem meio termo. Se o juiz não é parcial, acabou, não tem discussão. Não interessa se o criminoso violentou uma moça, se o criminoso roubou um banco, se o criminoso é o maior corrupto da história do Brasil, não interessa. Se o juiz não é imparcial, o processo tem que ser anulado. É simples, né? Mas aí vem o Fachin com essa história de não sei o quê. Assim, eu acho que nós estamos chegando num ponto em que não tem mais explicação para certas coisas, né? Então, assim como você não pode pegar um político como o Palocci, por exemplo, que tem uma história de militância na economia boa, né? Que você tem muitos pontos de elogio, certo? E dizer, não, em função da obra dele nos governos, na economia que ele fez, nós vamos esquecer os atos dele, porque ele é um corrupto, confesso, né? Vamos esquecer isso aí, porque, porra, afinal de contas, ele foi bom para o mercado, ele foi gente boa e tal. Não, então, peraí, certo? Não dá, entendeu? Você não pode usar uma régua num canto e querer mudar a regra em relação a outro. Então, acho que nós chegamos num ponto agora que a Lava Jato, né, vai ter que fazer a autópsia do defunto que ainda está em sepulto, né? Vamos ter que fazer a autópsia da Lava Jato, não tem jeito. Vamos lá, então, eu vou pegar da perspectiva mais da opinião pública, né, do comportamento do eleitor. O Rocha falou da questão da tendência de redução, né, da percepção mais punitivista do STF, né? Eu acho que a gente deve pensar também que essa posição mais punitivista, ela perpassa, em termos da redução dela, ela perpassa 3 esferas, né? Não só o STF, mas acho que ela se faz refletir também no sistema político, em que, por algum momento, de 2013 até 2018 ao menos, ela serviu a um grupo político que almejava chegar ao poder, em detrimento de todo outro grupo que
precisava, de alguma maneira, sair do poder, dar espaço dentro do poder. Então, ela serviu, em 2018, para derrubar partidos tradicionais, né, de maneira mais enfática, o PT, o PSDB, o MDB, mesmo o DEM, e de maneira menos enfática, embora ela tivesse uma participação tão grande, eles tivessem uma participação tão grande nas citações, como o PP e outros partidos que agora estão no centrão, né? Então, agora não beneficia mais ninguém, né? Porque, em última instância, se passar a régua, todo mundo está envolvido nas denúncias da Lava Jato, então, ninguém mais pode dizer que se beneficia dentro desse sistema político com a Lava Jato. E também, na opinião pública, desde 13, a Lava Jato tinha uma insatisfação muito grande com os governos. Começou uma onda internacional, a gente não se deu muita conta disso no início, que essa onda era internacional, e foi uma onda de insatisfação com a política, uma onda antipolítica, que reduziu bastante a avaliação de todos os governos, inclusive da presidente Dilma, naquele momento, e lembrando que antes ela conseguiu patamares superiores que saiu do Lula, né, e de repente veio a onda do nada, sem que mudasse tanto assim o serviço público, a insatisfação com tudo, ficou generalizada. E, a partir de então, ela consegue se eleger em 14, mas a insatisfação já está posta, né, e a gente tem todo o processo que a gente viu, que a Lava Jato forçava esse discurso antipolítico, incrementava esse discurso antipolítico, e ela serviu, então, durante aí até 18, para eleger o impeachment da Dilma e eleger o presidente Bolsonaro. Então, ela sempre foi um ator forte, né, nesse sentido, que nos conduziu até aqui. No entanto, agora, ela não interessa nem mesmo ao grupo que chegou no poder e que agora estrutura todo o seu governo em cima dele. Então, eu chamaria atenção para isso, para o caráter que a Lava Jato teve em algum momento como um instrumento, e que ela deixou de ser um instrumento agora dentro desse jogo da disputa aí pelo poder enquanto opção de eleição. Eu não vou falar muito, não, eu só vou colocar novamente a minha... Peraí, só falar uma coisa, só para complementar, Luciana, muito rápido. A Lava Jato seguiu exatamente a mesma trajetória da Mãos Limpas na Itália, exatamente. A Mãos Limpas desorganizou o sistema, né, colocou alguém de fora do sistema no poder, Berlusconi foi lá e acabou com a Mãos Limpas. Exatamente. Tem uma regularidade, é isso que eu digo. As instituições funcionam e mostram sua regularidade. Tem uma regularidade. Não, mas é uma triste irregularidade, né? Porque é isso que eu fico sempre espantado, com a capacidade dos corruptos de criar novas formas de corrupção, né? E a própria Lava Jato, que tinha o objetivo de combater a corrupção, ela acabou envolvida em vários tipos de corrupção, vamos dizer assim, entre aspas, mas em práticas não republicanas. Ilegais, né? Ilegais, inclusive. Né? Então, assim, é isso que você falou. Você faz, igual a Itália, faz um processo de mãos limpas, combate a corrupção, elege um presidente fora do sistema para levar à frente esse combate à corrupção, e esse presidente repete as práticas corruptas, e você acaba com a Lava Jato, e com a Mãos Limpas, com a Lava Jato, e fica sem nada no lugar, né? Ou fica com velhas práticas que não funcionam tão bem, né? Então, isso que me assusta muito. Como é que até no combate à corrupção, a corrupção se instala, né? Isso está a gente conversou aqui no processo de vacinação, no processo da pandemia, né? Tem uma urgência sanitária no país, e aí o pessoal usa a corrupção para comprar respiradores, etc. Tem vacina e usa corrupção na vacina. É impressionante. O Eustáquio, você viu que a nova da vacina é o seguinte: você tem que vacinar com 5 ml, põe 3,5, vai sobrando 1,5 ml por dose de vacina. Então, eles acumulam e depois vendem, né?
Cara, é impressionante. Nos Estados Unidos tem uma seringa, existe uma seringa que ela só é acionada se botar os 5 ml. Sei lá, não importa. Tem lá um número, e ela tem que cravar aquele número. Se não fizer aquilo, ela não é acionada. Ou seja, os americanos criaram um mecanismo tecnológico na seringa para deter a fraude. Porque isso é generalizado, senão os americanos não teriam criado. Isso é porque nos Estados Unidos não tem corrupção, viu, Roberto? Só aqui. Tá? Mas, Eustáquio, você falou um negócio aí, você pronunciou uma frase, certo? Que, assim, não tinha o que pôr no lugar. Eu diria que se a Lava Jato fosse falar com o Matuto, nordestino, certo? Ele ia perguntar para os procuradores, o que vocês vão colocar no lugar? Aí, se ele dissesse, não sabemos, então não mexa. Se você não tem o que colocar no lugar, não mexa. Esse, basicamente, é o argumento conservador. O pensamento conservador diz, você quer mudar? Tudo bem, você quer mudar. Você quer acabar, não é? Você, o Eustáquio, você vê Edmund Burke, né? Os franceses querem acabar com a religião. Pode acabar com a religião. Ele diz, tudo bem. Agora, o que vai cumprir o papel da religião? O que você vai botar no lugar? É exatamente esse. Você quer acabar com a monarquia? Pode acabar com a monarquia. Agora, o que você vai colocar no lugar? E detalhe, se der errado, como é que você retrocede para aquilo que mal ou bem funcionava? Esse é o grande elemento do argumento conservador. Mal ou bem funcionava o pré-Lava Jato. Então, como é que você volta para aquilo? Não volta. Então, peraí, calma, alto lá. Esse é justamente, Rocha, que você está trazendo à baila aí, é o argumento conservador. É justamente isso. Devagar com andor que o santo é de barro. Basicamente isso, né? Se você me permitir, aí eu fico quieto, eu vou contar uma história. Não, o Marx já está se mexendo ali. Vamos passar aqui para o assunto. É rápido, sobre esse negócio de você não põe, não tira, não mexe se você não tem o que colocar no lugar. O Juan Carlos Monedero, que é um intelectual espanhol, fundador do Podemos, esteve no Brasil. Lá vem esse cara com o Podemos. Você é um radical. Esse Podemos aí é uma verdadeira disfunção do sistema espanhol, hein? Estou provocando. Ele me diz o seguinte, o Monedero, ele ficou, acho que 6 ou 7 anos na Venezuela com o Chávez. A gente tem a impressão do Chávez que ele é um sujeito tosco, né? Mas ele, quando assume o poder, ele queria fazer o socialismo na Venezuela. Então, o que ele fez? Ele buscou intelectuais no mundo todo, gente dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Espanha, reuniu um grupo grande de intelectuais e disse a eles, olha, eu quero fazer o socialismo na Venezuela, vocês vejam aí como é que... Aí eles ficaram lá, estudando na Venezuela, 4, 5, 6, 10 meses, até que finalmente conseguiram encontrar algum nível de consenso e foram fazer uma reunião com o Chávez. E aí disseram para o Chávez, olha, não dá para fazer o socialismo na Venezuela. Aí o Chávez, mas como que não dá para fazer? Por quê? Porque não tem Estado. Ué, não tem Estado, eu sou presidente do quê? Não, o senhor é presidente de um negócio que os caras montaram aí para pilhar a Venezuela. E o que nós temos que fazer? Nós temos que montar um Estado, uma democracia burguesa, com políticas públicas, com judiciário, com legislativo, e daí nós vamos fazendo, nesse interregno, as experiências com novos modelos de propriedade, com novos modelos de organização social, vamos fazendo as experiências do socialismo. Porque se der errado, presidente, a gente tem que ter para onde voltar. É isso. É simples. Deixa eu só falar uma coisinha em relação... Fala lá, Luiz Marques, o nosso convidado é uma maldade, a gente convida e fica falando e ele não fala nada. Que é isso? Não, eu estou sentindo um pouco de falta nas intervenções de vocês da questão vamos dizer assim, do criminoso, da figura Moro, a pessoa principal, que é o Moro. Quer dizer, o Moro é uma pessoa completamente desqualificada. Quer dizer, bastaria pensar, quer dizer, eu não acompanhei muito a questão eu acompanhei um pouco a Lava Jato, a Vaza Jato, perdão, a Vaza Jato. Quer dizer, eu li aquelas coisas que eles publicaram. Quer dizer, basta ter publicado aquilo para que a pessoa tivesse que ir para a cadeia imediatamente. Quer dizer, quando ele fala alguma coisa do tipo, não mexe no Fernando Henrique Cardoso, não, porque o Fernando Henrique Cardoso pode ser um aliado. Cadeia, imediatamente. E depois ele vira ministro da Justiça, da pessoa que ele beneficiou. Quer dizer, isso, a gente fala da Manipulite, tudo bem, tem paralelos, mas isso é uma caricatura do Manipulite. Isso é uma excrescência completa. Quer dizer, o Moro tinha que estar
hoje, exilado em algum país ignorado para não ser preso pela Interpol. Quer dizer, essa é a verdade. Agora, nós caímos de um nível tão baixo de exigência moral que a gente discute questões sem pensar que o Moro é uma pessoa, é uma personagem de ficção, de má ficção, né? É uma figura completamente grotesca. Ô Marx, Então, a gente pode sempre separar, né, entre direito positivo e direito costumeiro, tá? O direito positivo previa que não se podia fazer caixa 2 em campanha eleitoral. Porém, o direito costumeiro dos políticos, de quem, né, gerenciava a campanha, o direito costumeiro é que a caixa 2 é normal. Porra, estão punindo a gente, mas isso daqui sempre foi feito, todo mundo isso é certo, né? Na justiça é a mesma coisa. Tá? O que o Moro fez é o que todo juiz faz. A diferença é que foi pego, é o direito costumeiro dos juízes. Você sabe, Rocha, a diferença é que foi pego em mensagens. Os juízes fazem churrascos, eventos sociais, lá encontram os procuradores, você tem situação de compadrio, um batiza filho do outro. Existem relações sociais muito próximas entre juízes e procuradores no Brasil inteiro, em todos os tribunais de justiça, e eles conversam exatamente as mesmas conversas que o Moro teve com a Força Tarefa, exatamente em processos triviais, processos prosaicos de, sei lá, indivíduos, ladrões, eventualmente ladrões de galinha, entendeu? E eles decidem o que vão fazer com a pessoa. Deixa eu te dizer um negócio a pretexto disso. Vou completar agora 40 anos de advocacia. Advocacia da trincheira mesmo, né? Nunca dei aula, me dediquei muito pouco à parte acadêmica, só na faculdade mesmo, e meu negócio é advocacia. Eu digo a você o seguinte: nas cidades do interior do Brasil, é absolutamente comum o juiz, o promotor e o advogado jogarem futebol ou no campinho da associação dos advogados. Normalmente advogado, tem sempre mais advogado do que promotor e juiz nos municípios. Normalmente é lá na chácara dos advogados. Os caras vão lá, bate bola, quarta e sábado, né? Depois senta todo mundo, cada um toma um vinho, toma uma cerveja, bate papo, conversa, não sei o que e tal. Eventualmente, pode rolar conversa sobre processo? Pode, eu já participei disso, pode. Agora, é o seguinte, ninguém se deixa contaminar facilmente. Se o sujeito tiver algum equilíbrio, se o juiz tiver algum equilíbrio, tá? Ele conversa com todo mundo, se relaciona com todo mundo, vai em jantar, almoço, aniversário, o diabo, certo? E na hora que ele entra no gabinete dele, ele é profissional, ele vai resolver os problemas como ele tem que resolver, certo? De modo geral, é isso, lógico. Mas o que você está falando é que a decisão de foro pessoal do juiz é uma vergonha isso. O que você está falando é grave. Você está falando que independe do juiz. Não, é o seguinte, o juiz entra no gabinete dele, ele pega a lei, olha o caso concreto e aplica. Tem uma frase que os juízes gostam de citar muito, e eu acho que eles praticam isso, certo? Praticam isso bem, que é o seguinte: eu não olho a capa dos autos. O processo entra no meu gabinete, eu abro lá na folha, leio e decido. Não quero saber quem é que está ali, se é o fulano, o beltrano ou o ciclano, certo? Essa é a regra, entendeu? Qual é o problema? Eu vou dizer para você qual é o problema. É que nós deixamos, em algum momento, de sermos completamente positivistas. Nós abandonamos o positivismo completamente em algum momento, tá? E começamos a dizer aos juízes que eles têm que decidir de acordo com os princípios e não com as regras do direito. Aí o cara faz o que ele quer com o princípio. Agora, olha aqui, peraí, o Marx e Rocha, eu queria passar a palavra agora, deliberadamente, ao senhor José Eustáquio Diniz Alves, porque foi você que sugeriu o nome de Luiz Marx para esse bate-papo aqui, Eustáquio. E você tem que dizer os motivos que você sugeriu e já fazer a fala introdutória para a participação do nosso convidado, que já começou a participar, mas que precisa agora de sua participação plena, digamos assim. Pois é, então vamos discutir grandes problemas da humanidade, né? A Amanda Gorman, que é aquela poetisa jovem que fez um discurso na posse do Biden, né? Ela tem um poema sobre meio ambiente que ela fala lá, que é
as mudanças climáticas é a maior ameaça existencial à história da humanidade. Ela está repetindo coisa que muita gente já falou, né? E essa semana que passou agora, saiu um novo estudo mostrando que é o seguinte, que as mortes provocadas pela emergência climática, né, e pela poluição, ela foi na casa aí de 8 bilhões de pessoas que morreram por conta da mudança climática. Eu vi essa matéria dizendo as mortes causadas pelos combustíveis fósseis, não foi isso? Pela poluição, né? Poluição gerada pelos combustíveis fósseis. Então, só para dar a dimensão, é 4 vezes mais do que os 2 milhões do ano passado da emergência sanitária. E a emergência sanitária, talvez eu esteja otimista, mas ela vai se resolver de uma certa forma no médio ou no um pouco mais longo prazo, né? E a emergência climática, e a emergência ambiental, né, junta, ela vai continuar e vai se agravar nos próximos anos e nas próximas décadas. E o Luiz Marques tem um livro que eu gosto muito, que foi agora lançado em inglês, tem uma excelente receptividade, que chama Capitalismo e Colapso Ambiental, que ele trata de todas essas questões. Hoje em dia é uma das pessoas mais respeitadas aí nessa área. Então a gente convidou ele se dispôs prontamente, e a gente combinou que ele ia fazer uma apresentação para a gente discutir essas grandes questões que estão influenciando todo o planeta e toda a humanidade, independente de ser de esquerda ou ser de direita. Vai afetar todo mundo. Então tá bem, então vamos lá, né? Muito obrigado então pelo convite. Eu não sei falar sem dados, em suma, sem compartilhamentos de tela hoje em dia. Essa ideia, eu vou tentar compartilhar uma coisinha aqui com vocês. Eu não sei se eu tenho que tá aí. Ótimo. Vocês estão vendo direitinho ou não? Sim, tá perfeito. Sim, tá perfeito. Muito bem, então eu peguei essa capa aqui, né? Saiu tem poucos dias atrás, né? Assembleia Legislativa de Roraima aprova a liberação de garimpos sem estudos prévios. Isso aqui é uma espécie de golpe de misericórdia, né? Naquilo que ainda resta da Amazônia, naquela região. Mas eu procurei me ater, porque as coisas são muito rápidas aqui, né? Tem mais ou menos 5, 10 minutos para mostrar algumas coisas para você, então eu me concentrei na questão do Brasil, né? No Brasil, porque se a gente for trabalhar com mudanças climáticas em âmbito global, não dá para falar nem em 10 minutos, nem em 20, né? É muita coisa. Então, bom, isso aqui é o Brasil, é assim que as coisas começam. Elas começam na Transamazônica, em 1970, o IBGE mostrava claramente que antes, nos anos 50, 60, a floresta amazônica estava praticamente íntegra, portanto, ao longo dos 400 anos de ocupação europeia do Brasil, a Amazônia tinha permanecido relativamente íntegra. A partir exatamente de 1970, começa o desmatamento da Amazônia, e é bom, vocês veem claramente essa linha vermelha, e tudo que é amarelo aqui é o desmatamento, né, e vocês veem claramente como ela é a linha condutora, né, do desmatamento no Brasil, né, e aí vocês percebem que em 1988, né, ou seja, de 1970 a 1988, o Brasil tinha destruído, os governos militares tinham destruído 377.600 quilômetros quadrados, isso aqui são dados do PRODES, né, do INPE, e o que dá mais ou menos quase 21 mil quilômetros quadrados por ano, né, nesses 18 anos. Nada se compara à destruição que foi feita durante o período militar. Depois os governos civis continuam a destruição, né, e aí vocês têm, de 88 para cá, vocês veem todas essas manchas amarelas, são aquelas que foram destruídas desde 1988. Nós estamos, portanto, hoje com 20% do desmatamento da Amazônia, da área original da floresta amazônica, destruída por corte raso. Não falamos de degradação, né? Corte raso, substituição da floresta por pasto ou agricultura. Basicamente pasto, 80% é pasto. E vocês têm, portanto, essa questão, vocês vejam, eu não sou nenhum muito simpatizante do PT, nem nada disso, mas alguma coisa nós temos que entender. O fato é o seguinte, quer dizer, o Lula pega em 2003 a floresta amazônica com 27.700 e tantos quilômetros quadrados de desmatamento e deixa o governo, em 2012, o PT, com 4.500. Depois volta a subir novamente, porque a Dilma faz
acordo espúrio com o agronegócio, etc., o tal do Código Florestal, e as coisas voltam a subir, chegamos aqui a 11.088 quilômetros quadrados nos últimos 12 meses medidos pelo INPE. O desmatamento da Amazônia continua forte, dispara novamente em 2020, nós sabemos, e aí nós temos essas consequências, são um aumento das secas. Não é? O trabalho que foi publicado em 2019 é um trabalho muito interessante, chamado um aumento sistemático recente no déficit de pressão de vapor de água sobre a América do Sul tropical. Exatamente, vocês veem onde está exatamente em cima do arco do desmatamento, essa diminuição muito forte da pressão atmosférica, portanto, a questão da seca. E o que fala o artigo? Nos últimos 20 anos, a atmosfera acima da floresta amazônica vem secando, deixando os ecossistemas vulneráveis a incêndios e secas. A mudança na aridez atmosférica acima da floresta está bem além do que seria de se esperar, levando em conta apenas a variabilidade natural do clima. Trata-se de uma questão de oferta e demanda de umidade. Com a elevação da temperatura e o ressecamento do ar acima das árvores, estas precisam se resfriar e adicionar mais vapor de água à atmosfera. Mas o solo não tem essa dose extra de água, porque exatamente por causa do desmatamento, para ser bombeado pelas árvores. Nosso estudo mostra que a demanda está aumentando, a demanda por água, de parte das árvores, a oferta está decrescendo, e se isso continuar, a floresta pode não ser mais capaz de sustentar a si própria. Isto já começou. O Carlos Nobre, grande especialista desse assunto, fez uma entrevista agora, não sei se vocês leram, deu uma entrevista para o Valor, mostrando que esse processo já está em curso, ou seja, nós já estamos transitando rapidamente na parte leste e sul da floresta para aquilo que eles chamam, vamos dizer assim, a transição abrupta da floresta tropical para uma savana, para um tipo de savana muito degradada, na verdade. Né? Então, vocês têm 3 secas muito fortes na Amazônia no século XX, no século XXI, 2005, 2010, 2015 e 2016, 3 secas cada vez mais extremas na bacia amazônica. Né? Então, vejam a de 2010 e a comparação de 2005 a 2010, quanto mais vermelho, mais seca. Né? A seca de 2010 foi 1,6 maior que a seca de 2005. A floresta perdeu 38% mais biomassa na seca de 2010 do que na seca de 2005. A seca de 2010 foi 1,6 vezes maior do que a de 2005. E a gravidade da seca de 2015 e 2016 é sem precedentes. Nós estamos, portanto, e é importante perceber que essas secas, essas crises de seca estão muito próximas umas das outras, o que não dá tempo para a floresta se recuperar. E, portanto, a floresta está vamos dizer assim, sofrendo as consequências dessas 3 secas, e é possível que ela não se recupere mais. Né? Isso aqui, o INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo, após as secas da Amazônia de 2005 e 2010, números provisórios mostram 2016 como um ano, em média, mais seco dos registros históricos sobre a bacia amazônica. Não existe registro histórico que mostre alguma coisa parecida com essas 3 secas. Isso vai levar à diminuição, está levando à diminuição dos rios voadores, né, os famosos rios voadores, sobre os quais vem se falando tanto. A floresta existe porque ela mesma se recicla a água que ela recebe do oceano, e, portanto, nós estamos diminuindo. Veja onde essa flechinha termina, ela termina exatamente no sul do Brasil, né, e exatamente é isso que está acontecendo. Vejam o que aconteceu com as cataratas do Iguaçu. Em abril de 2020, a vazão esperada era de 1.400 metros cúbicos por segundo, a vazão em abril era menor que 300 metros cúbicos por segundo. Esse é um fenômeno que vai ser cada vez mais recorrente. Claro, esses processos são processos, naturalmente, não são lineares, né? Eles, às vezes, se recuperam, etc. Mas se você esticar a linha, você vai ver que, claramente, nós estamos num processo de declínio em aceleração em relação a isso. Qual é a causa fundamental disso, gente? A causa fundamental disso é a carne, é o gado, é a pecuária bovina na Amazônia. Né? 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve-se à pecuária. Vejam, o rebanho do Brasil em 75 era de 102 milhões de cabeças de gado, em 2020 era de 222 milhões de cabeças de gado. Nós temos mais vacas do que pessoas no Brasil hoje, e nós estamos cada vez mais, eu não tenho tempo para mostrar aqui para vocês, mas o gado está migrando exatamente para a Amazônia, né? Para o norte do Cerrado e para a Amazônia. E hoje nós consumimos 80% desse gado, somos nós que consumimos. Né? E, portanto, nós somos os corresponsáveis pelo desmatamento da Amazônia como consumidores.
As florestas são as florestas tropicais. Veja, se o desmatamento tropical fosse um país, ele estaria no terceiro lugar nas emissões de CO2 equivalente. Né? Primeiro a China, segundo lugar os Estados Unidos, terceiro lugar o desmatamento das florestas tropicais. Né? Portanto, o desmatamento é um fator absolutamente central na questão do aquecimento global. E o desmatamento tropical, o desmatamento tropical é o negócio dos bancos no Brasil e no mundo todo. Mas eu mostro para vocês alguns dados do Forest and Finance, que acabaram de saiu agora em novembro de 2020, faz um ano, né? Alguns meses. Vejam, os bancos brasileiros são os principais credores do desmatamento. Vejam essas 4 flechas. Veja, o crédito total que foi dado para setores que eles chamam de setores de forest risk, né? Setores com risco de desmatamento. Claro, eles não estão dizendo que isso desmatou, estão dizendo que esse é um negócio com risco de desmatamento. Né? Claro que desmatou. Né? O crédito foi de 249 bilhões de dólares de 2013 a 2020, a abril de 2020, e o investimento total apenas em abril de 2020 foi de 37 bilhões. Quem são os principais bancos que estão investindo nisso? O Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, muito fortemente concentrado no Brasil, e o Itaú. Né? São esses 4 bancos, e vocês vejam dos países que estão desmatando, que estão financiando, né? Loans and underwriting, né? As subscrições por país de origem, de 2016 a 2020, vocês veem que o Brasil é quase que mais do que a sombra de todos os outros países. E o que está em vermelho aqui é exatamente o gado. Vejam, beef aqui, tá certo? Beef. Então, vejam que não só o bife quanto a soja, né, portanto, o gado e a soja, são basicamente os 2 grandes componentes do financiamento do desmatamento no Brasil, e o Brasil está muito acima dos outros, e aqui a mesma coisa, vejam quais são as instituições, os 10 bancos investidores com a maior exposição financeira em empréstimos e subscrições para as empresas do setor de desmatamento no Sudeste Asiático, né, para a Central Ocidental e no Brasil. Sempre de 2016 a abril de 2020, vocês veem que o Banco do Brasil domina completamente esse panorama, o Bradesco logo em seguida, e depois vocês têm uma quedinha, e aí você chegou no Santander e no Itaú. Né? Então, claro que esses bancos fizeram agora um encontro dizendo que eles são contra o desmatamento, etc., mas se vocês olharem a carteira de investimento deles, vocês vão ver que eles são os grandes irrigadores do processo, irrigadores financeiros do processo de desmatamento no Brasil. Os 10 bancos investidores com os maiores investimentos, novamente, vocês veem aqui o BNDES. O terceiro é o BNDES. Né? É o BNDES. Então, vocês veem que se trata de uma política de Estado, a questão do financiamento do desmatamento no Brasil. Né? Bom, a consequência é essa. Né? Quer dizer, claro, os combustíveis fósseis permanecem ainda o fator mais importante, a queima dos combustíveis fósseis, mas o desmatamento, como eu mostrei para vocês, é o terceiro país, entre aspas, nas emissões de gás de efeito estufa, e aí vocês veem que nós chegamos agora a 1,3 graus Celsius, nós estamos a 0,2 graus Celsius da meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. Né? Quer dizer, vejam, os 6 últimos anos foram os mais quentes dos registros históricos, e os 10 anos mais quentes dos registros históricos, que se iniciaram em meados do século XIX, estão no século XXI. Estamos nessa situação, e eu termino dizendo apenas essa frase. Essa frase não foi dita por um marxista, um trotskista, ela foi dita pelo Yves de Boer, que é um homem de negócios, de resto, né? Que foi o secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, 2006 e 2010, renunciou em 2009, exatamente no finalzinho de 2009, em dezembro de 2009, por causa do fracasso completo da COP15 de Copenhague. E ele fala exatamente em 2013, ele faz uma declaração em 2013, que é uma declaração, a meu ver, lapidar. Ele fala, a única maneira de que um acordo de 2015, ou seja, o Acordo de Paris, atingir a meta de 2 graus Celsius, ou seja, conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, é desmantelar, shut down a economia global. Quer dizer, nós não temos nenhuma esperança de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus, mantido a globalização do capitalismo tal como nós o vemos hoje. Era isso, podia ficar falando horas aqui, isso aqui, mas não dá para falar mais. Muito bom, sensacional. Pode tirar a tela para a gente voltar. Caramba, chocante, hein? Chocante. O Eustáquio atingiu seus objetivos aí de mostrar os aspectos negativos, porque, Marcos, a gente tem aqui um debate
o meu otimismo e o pessimismo do Eustáquio, né? Então eu sabia que ele tinha alguma intenção colateral ao convidar alguém. Ele queria me dar um choque de pessimismo. Uma arma secreta? Não se trata disso. Eu sou uma pessoa que trabalho com dados. Tudo que você trouxe aí é verdade, né? A questão toda é eu saber o seguinte: o que está sendo feito, o que pode ser feito, mas o que está sendo feito para reverter isso? Eu vi aí a coisa dos bancos, mas isso por um lado. Mas eu vejo também que, por outro lado, existem muitos fundos de investimento que já estão considerando de maneira muito séria, né, tudo esse problema do desmatamento e do aquecimento global, e tem se abstido de investir no Brasil por conta disso, né? Eu não sei como vai ser, né? Eu estou aqui só de olho no que o Biden vai fazer. Você vê, são políticos, são gente muito tarimbada, né, que agora assumiram o poder nos Estados Unidos. Eu tô achando que eles vão trabalhar o governo Bolsonaro sem fazer alarde, sem fazer confusão, né? Sem ir para a mídia, atacar, nada disso. Eles vão simplesmente, por meios diplomáticos, tentar mudar a direção que o governo escolheu nos seus primeiros 2 anos. Não sei, eu estou trabalhando com essa hipótese, pode ser que a minha hipótese... Então eu estou querendo ver, diante do seu diagnóstico inquestionável, dado é dado, né? O que está sendo feito, né, para que haja uma inflexão nisso? Olha, eu acho que existem 2 fatores que são muito importantes do ponto de vista positivo, né? O que tá acontecendo de positivo. Primeiro, está acontecendo de positivo é o seguinte: há um aumento gigantesco da consciência do problema. É um aumento popular, setores, sobretudo no hemisfério norte, no hemisfério sul também, mas no hemisfério norte você vê que há uma mobilização de jovens, estudantes, e não apenas isso, mas isso claramente, se você comparar o dia de hoje com 10 anos atrás, você vê que o nível de consciência aumentou várias ordens de grandeza, né? Então, isso é um ponto positivo, é muito importante isso, e isso está influenciando, claro, as políticas públicas, é natural. Vocês veem que agora aconteceu, por exemplo, a questão da mina de carvão na Inglaterra, tiveram que recuar, porque houve uma grita tão grande, estavam querendo abrir mais uma mina de carvão lá em Cúmbria, aparentemente estão recuando, porque houve uma grita gigantesca e é uma questão popular, portanto, é extremamente importante. Esse é o ponto 1. Ponto 2, é verdade que eu acho que existe uma consciência cada vez maior de Davos, né, em relação ao fato de que, bom, esse negócio aí chamado mudanças climáticas vai atrapalhar nossos negócios, né? Então, eles estão claramente começando a se preocupar com esse fato e essas avaliações de risco que eles fazem periodicamente, né, em Davos mostra cada vez mais que essas questões ambientais estão no topo dos riscos dos próximos 10 anos. Eles estão, portanto, claramente preocupados com isso, não há dúvida nenhuma. No que se refere àquilo que você tinha mencionado, a questão da pressão sobre o Bolsonaro, eu acho que essa pressão está existindo, ela vai ser cada vez maior. O Brasil é um país, digamos assim, fácil de bater. Então, para você aparecer bem na fotografia, basta você malhar o Bolsonaro, que você já ganha vários pontos no ranking da sua popularidade no hemisfério norte. E é normal que seja assim, porque, claro, o Bolsonaro é abaixo da crítica. Eu acho que, em todo caso, essas questões que são muito importantes têm uma contrapartida negativa que são mais estruturais, menos conjunturais. Pensa assim, quer dizer, 80% das reservas de petróleo no mundo, ou mais, 90% das reservas de petróleo no mundo, estão na mão de estatais, ou seja, de empresas tipo Petrobras, mas pegue a China, pegue a Saudi Aramco, etc., etc., elas pertencem ao Estado, elas são claramente, portanto, parte do patrimônio do Estado, que detém essas reservas, 90% das reservas, e 40% da produção do petróleo no mundo provém dessas empresas que são estatais. Ora, há, portanto, uma política de Estado em relação a isso. Vocês têm que imaginar que a Rússia, por exemplo, ela jamais vai renunciar, porque é uma questão de quase que de, vamos dizer assim, sobrevivência orçamentária da Rússia, é ela exportar aquele gás dela, é exportar o petróleo dela, é explorar todo aquele petróleo que está ali no Mar Ártico, por exemplo. Então, é muito difícil nós pensarmos que a consciência das empresas vai fazer com que haja uma transição acelerada para fora dos combustíveis fósseis. E basta nós olharmos quais são os projetos hoje. Os projetos hoje das empresas, como a Shell, como a ExxonMobil, estou falando inclusive das empresas privadas,
elas têm um processo, elas têm claramente projetos de continuar a investir em petróleo e em gás e em carvão muito fortemente. A Austrália existe por causa a Austrália existe por causa daquele carvão, tá certo? Ela exporta para a Índia, exporta para a China, agora não exportou mais para a China porque não comprou o 5G dela, mas normalmente exporta brutalmente para a China, etc, etc. Então, nós temos um sistema que é um sistema baseado, nós temos uma civilização termofóssil. A nossa civilização, nós consumimos hoje 150 vezes mais em termos de energia do que nós consumíamos antes da Revolução Industrial. E por que nós podemos fazer isso? Por causa dos combustíveis fósseis. Tá certo? Então, o que nós somos, aquilo que nós nos tornamos por causa dos combustíveis fósseis. E se vocês pensarem, portanto, que nós temos que transitar para fora deles, porque senão nós estamos realmente fritos, literalmente fritos, nós vamos ter que pensar que essa civilização tem que se repensar completamente no que se refere à questão das expectativas de consumo energético dela. E ninguém quer repensar as expectativas de consumo, tá certo? Você quer falar, não, basicamente nós temos uma ideia fundamental no capitalismo que é a seguinte: eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Isso é o pilar fundamental daquilo que se chama liberdade individual. Se eu tenho meu dinheiro e eu quero ir para a Europa, eu tenho o direito de fazer isso, desde que não haja pandemia, digamos. Tá certo? Então, a partir de um certo momento, nós vamos ter que pensar o seguinte: bom, se nós quisermos sobreviver, nós vamos ter que pensar que as pessoas que têm dinheiro não têm o direito de gastar o dinheiro delas da maneira que elas querem. Isso supõe, portanto, uma mudança de paradigma completamente radical no comportamento. E eu acho que isso que é o lado negativo, digamos assim. Nós estamos num sistema que nos conduz a essa crise. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, o meu raciocínio é bem pragmático, certo? Nós não descobrimos ainda uma matriz energética mais barata do que o petróleo, né? E, aparentemente, estamos longe disso. Eu vejo algumas análises dizendo que a matriz energética do petróleo vai mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, e eu olho para isso e não estou vendo, né, como o mundo vai fazer essa cirurgia, essa operação, com o preço, né, do barril do jeito que está. É melhor continuar com o petróleo, né? Enquanto ele tiver essa viabilidade, me parece que isso vai acontecer. E, portanto, isso tem um impacto nos grupos que estudam isso, nos organismos internacionais, né? Essa gente tem muito poder e vai para lá, influi nos encontros internacionais. Em que medida? Eu não vejo, portanto, como isso vai se alterar muito, e a tua fala meio que tangencia bem isso. Mas como é que nós podemos separar a Amazônia dessa equação, né? Tudo bem, o petróleo está aí, é pouco provável que isso se altere, certo? Mas e a Amazônia, certo? Bom ponto. Como é que nós vamos tirar a Amazônia disso? Porque a Amazônia não tem nada a ver com petróleo, né? É outra coisa. Agora, olha só uma coisa, o Luiz. O Banco do Brasil é o financiador da agricultura no Brasil. É um banco estatal, de fomento à agricultura, basicamente isso. O Banco do Brasil basicamente é isso. Agora, se você pegar o que era a agricultura no Brasil, vamos dizer assim, 30, 40 anos atrás, o que você tem na agricultura hoje, significa o que significa que a agricultura do Brasil é basicamente a produção de gado de soja para alimentar a soja, para alimentar o porco na China, o peixe, o frango na Europa, né, e na Arábia, né, são um dos países árabes, e o gado para, mesma coisa, para alimentar as pessoas. Então, quer dizer, a agricultura, quer dizer, qualquer pessoa de mínimo bom senso, né, eu não sou um engenheiro agrônomo, nada disso, pessoa que acorda de manhã, tem um cérebro na sua cabeça, e o cérebro dela diz o seguinte: não tem sentido nenhum você plantar soja na Amazônia para alimentar os porcos na China. Quer dizer, vocês acham que em sã consciência isso é sustentável? Você acha que isso pode existir como sistema agrícola, sistema alimentar mundial, sendo que todo esse sistema é baseado em 5 ou 6 grandes oligopólios que fornecem tudo, fornecem as sementes transgênicas, fornecem os fertilizantes, fornecem os agrotóxicos, fornecem todo o sistema de comercialização disso, tipo Cargill, etc., que vai ser negociado nos mercados futuros na Bolsa de Chicago. Isso não tem nada a ver com agricultura, gente. Isso não tem nada a ver com agricultura. Agricultura
É aquele japonês que trabalha aqui perto de Cotia e que planta alface e que eu vou no mercado e compro. E ele é financiado pelo Banco do Brasil. É esse que o Banco do Brasil tinha que fazer. Não tem nada a ver com o sistema de financiamento. Ô Luiz, mas tem uma coisa interessante, né? O desenvolvimento tecnológico, a gente está vendo algo que está acontecendo, que é a carne artificial, a carne que vai estar lá na Califórnia, né? Vai substituir a carne real. Vai acontecer, aquilo vai despencar de preço. Então parece que o que nós estamos vendo é o seguinte: vamos desmatar algo que existe há milhões de anos para botar gado e no futuro ninguém mais vai comer o gado. Porque isso que eu vislumbro, tá? Que as pessoas vão substituir, né? Então você vai ficar com tudo aquilo ocioso, né? O Brasil, em vez de estar investindo para competir com a Califórnia, para criar ou para tornar, né, viável do ponto de vista de custo a comercialização da carne artificial, ele está indo na carne natural, que vai acabar cedo ou tarde. Quer dizer, eu não sei se você tem essa visão. Eu tenho, quer dizer, é o meu sonho, né, Alberto, porque efetivamente nós temos essa possibilidade. É um processo muito lento, né? O problema crucial nosso hoje é que nós não temos muito tempo. Mas, então, o sistema econômico, de alguma maneira, ele transitaria aos poucos para fora dos combustíveis fósseis. Mas essa transição é uma transição muito lenta, porque é uma transição que supõe custos, amortização, etc. E o problema nosso é exatamente a variável mais importante, é o tempo. Nessa questão que você está falando, eu acho que pode haver saltos, talvez, né? Saltos muito importantes, basta que haja uma diminuição do custo disso, porque enquanto essa carne sintética é muito cara, e a carne vegetal, que está fazendo progressos muito grandes do ponto de vista do sabor dela, a carne de vaca, não, mas o frango dá, o peixe engana, se você tiver muito boa vontade, dá uma enganada, assim, né? Eu sou vegetariano, não como mais carne, mas eu tenho saudades de comer carne, então às vezes eu pego aquele franguinho vegetal e falo, bom, até que me lembra bem aqueles bons tempos em que eu comia frango. Então, eu acho que isso está vendo progressos muito grandes, né? É toda uma questão agora de mudança de hábitos, etc., mas isso não vai acontecer na escala requerida se não houver uma mudança de política propriamente dita. Ô, Luiz, você me chega a falar várias coisas, para falar a verdade, de várias perspectivas e tudo mais. Primeiro, para ponto de partida, eu sou uma apaixonada pela Mata Atlântica, né, e pela Amazônia, idem. Então, assim, quando eu sobrevoo a Amazônia e vejo que tem cortes e tudo mais, eu fico triste, né? Mas, assim, a questão, você falou que a questão é o tempo, e eu concordo com você, porque o que é destruído... os direitos que a gente tem, né, eu acho que o que está sendo mais punido de tudo talvez seja exatamente o meio ambiente, porque com a mudança de um governo você pode restabelecer alguns direitos que talvez estejam sendo perdidos. Mas a Amazônia, dificilmente, o meio ambiente, dificilmente você vai ter a reversão como uma reversão de governo. Então, isso eu acho que é uma das questões que eu mais lamento em relação às perdas dos últimos anos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o sistema está aí, e dificilmente vai cair a economia, dificilmente a gente vai rever isso tudo em um curto tempo que a gente tem pela frente. Então, eu queria assim, colocar uma visão um pouco mais otimista, e queria que você comentasse um pouco essa visão mais otimista em dois aspectos. Um aspecto é um aspecto propriamente político, né? Porque o que a gente tem? A gente tem um meio ambiente em termos da visibilidade dele enquanto tema no mundo. Ele cresceu muito na década de 50, 60, 70, mas uma coisa mais unânime, todo mundo era a favor do meio ambiente. Como aqui no Brasil também, você pega 77%, saiu pesquisa Ibope agora, é a favor do meio ambiente, tem enquanto uma identidade nacional. A Amazônia também passa isso, um carinho, né? E todo mundo, a gente ainda tem uma tradição que a nossa geração, pelo menos, ainda tem um vínculo com o interior, com a mata, então a gente tem essa percepção ainda, um carinho muito grande por isso. Contudo, de um tempo para cá, a agenda do meio ambiente tornou uma coisa que entrou nessa polarização ideológica. Eu acho que isso foi muito ruim para quem trabalha com o meio ambiente, se vê no meio desse furacão
ideológico que aconteceu. Então, assim, se você pegar pesquisas de opinião, mostram muito isso, como isso, a agenda do meio ambiente entra nas eleições presidenciais, a gente tem estudos disso nos Estados Unidos, tá? E que ela passa a ser um ponto também decisor na hora da intenção do voto. É claro que também os mesmos estudos mostram, não é que a pessoa é a favor ou contra o meio ambiente, aí vota republicano ou vota democrata. Antes ela é democrata ou republicana, e aí ela tem a sua atitude contra e a favor do meio ambiente. Ela entrou nessa politização e aí aumentou a indisposição com algumas questões do meio ambiente, né? Eu acredito que uma visão um pouco mais positiva, agora com uma possibilidade de redução dessa polarização, que a gente viu, inclusive, com a questão do Biden e tudo, reduzir, que ela reduz um pouco essa rejeição também ao meio ambiente em alguns aspectos, só alguns setores organizados e ideológicos. Eu acho que esse é um ponto, ou seja, a bandeira enquanto ideologia, ela pode ser reduzida nesse ponto. O segundo desafio que nós temos é a questão da crise econômica. Também foi colocado que pesquisas também mostram que, em situação de crise econômica, a primeira coisa que a população joga para o espaço é a adesão ao meio ambiente. Tá? Então, é o seguinte, existe aí uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a questão da força política também da bancada do agronegócio. No Senado, ela chega a ser mais de 50% do Senado Federal. Então, ela é uma política do Estado também pela força da capacidade de organização dessas bancadas. E qual que é o argumento? O argumento é que eles ajudam a fechar a balança comercial. Né? Então, eles têm uma importância, o argumento é que eles têm uma importância muito grande porque ajudam a fechar a balança comercial. E aí, e tem uma intervenção política muito grande também por conta disso. Então, isso tudo a gente não pode deixar de considerar ao pensar nas soluções. E aí, o segundo ponto que eu vejo como positivo, primeiro, é a redução, né, redução da polarização. O segundo ponto que eu vejo positivo é que, quem sabe, o próprio capitalismo, isso é uma provocação, porque eu acho que você não vai concordar comigo, mas é uma provocação que eu gostaria de te ouvir. Quem sabe o próprio capitalismo não pode reduzir esses excessos, né? Então, quando você tem, por exemplo, a questão de constrangimentos, né, de empresas de importações europeias sobre a situação do Brasil, da Mata Atlântica, será que isso não é uma maneira de conscientizar a força? Porque você já tem o agronegócio hoje se segmentando em relação a isso. Você já tem um segmento mais propício a reduzir esse impacto diante da pressão internacional, e talvez, quiçá, com um pouco de conscientização a ver, mas do que um outro segmento. E os números estão aí, essa chuva, que você chamou esse vento de chuva, isso impacta diretamente na produção agrícola, na capacidade de produção agrícola deles. Então, existem incentivos da própria natureza e incentivos comerciais que podem fazer essa mudança de mentalidade e tentar um jogo de soma positivo a médio e longo prazo e não de tão curto prazo de soma exclusiva. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Eu estou totalmente de acordo com você, Luciana. Eu acho que esses elementos jogam muito fortemente no sentido, claro, vamos dizer assim, de minorar, de mitigar esses processos destrutivos, né, que nós estamos vendo. E acho que, como eu dizia, o Davos está preocupado, certo? Os caras estão percebendo. A Cristina, lá, que é a ministra da Agricultura, ela posa de uma pessoa mais progressista, digamos assim, do que outros setores agropecuários, que são mais hard, né? Que são um negócio, aquele outro cara lá, tem um nome, esqueço, Rabrano, lá, não esqueço o nome dele agora, que é mais hard, que é o cara que mais está pensando na questão do gado mesmo. Então, existem essas diferenças dentro desses setores, mas eu acho que no caso do Brasil, especificamente, a gente tem que lembrar de um fator, que é o fator mais sinistro da história do Brasil, que é a questão da ideologia da segurança nacional dos militares. Quer dizer, os militares, eles estão claramente convencidos, e parece que isso faz parte de um pilar da ideologia militar, a ideia de que nós temos que ocupar a Amazônia. Para eles, ocupar a Amazônia significa transformar a Amazônia na não-Amazônia. Né? Na não-Amazônia, ou seja, nós temos que... Aquela floresta é um empecilho, digamos assim, para que nós tenhamos controle sobre o território nacional. Nós temos que fazer... O Brasil teria que começar por mandar de volta para os quartéis os militares. Se vocês quiserem ficar pensando as estupidezes que eles pensam, pensem dentro dos quartéis. Não saiam, não apliquem isso na sociedade.
né? Então, essa é uma questão de força da sociedade civil. Quer dizer, a política, como você sabe, ela tem horror ao vácuo, tá certo? Quando a sociedade civil não tem força, os militares entram. A Lava Jato também. Quando o poder político não tinha força, entrou o poder judiciário, tá certo? Quer dizer, o poder é ocupado exatamente por quem tem mais força para ocupá-lo. E nós, no Brasil... Deixa eu só adicionar uma coisinha que a Luciana falou, né? Enfim, você continuando, né? Interrompendo, mas continuando. Eu fico pensando se a democracia não é um empecilho, né? Eu sou um democrata, todos nós aqui somos, mas o eleitorado quer melhorar de vida, sempre. Então, se um governo piora a situação de vida do eleitorado, basicamente a situação financeira das famílias, o eleitorado vai lá e troca para um governo que vai melhorar. Isso é assim em todo lugar do mundo, né? É possível atender o eleitorado, essa contínua demanda por melhorar de vida, né, e conciliar isso com a preservação ambiental? A questão é essa. Eu acho que a democracia também acaba sendo um limite para isso. Essa é a questão que eu não queria que você fizesse. Porque a resposta é péssima. Deixa eu só pegar uma carona nessa fala do Roberto para dizer o seguinte: é recorrente um discurso no Brasil, na esquerda e na direita, em todo mundo, de dizer o seguinte: porra, mas o Bolsonaro agora falou do Macron, vocês destruíram a natureza, não tem árvore na Europa, vocês querem vir aqui preservar? O fato é o seguinte: os países desenvolvidos se tornaram desenvolvidos porque praticaram muita corrupção e destruíram a natureza. Certo? Esse foi o módulo utilizado largamente. Eu discordo disso, viu, Rocha? Largamente, foi um módulo utilizado largamente. A Alemanha hoje preserva a natureza. Você vai na Alemanha, é uma maravilha, os rios estão limpos. Você vai na Inglaterra hoje, os rios estão limpos. Na Noruega e tal. Deixa eu só fazer mais ou menos isso. Uma ressalva, a gente tem que caminhar para o final, tá? Nós já batemos. Mas Roberto, eu estou aqui me segurando para falar, hein? Eu imagino, Eustáquio. Mas a gente tem que caminhar para o final. Eu só posso contar com o autocontrole de vocês. Eu só vou contar uma coisinha. É fato que há uma diminuição muito grande das florestas na Europa, mas isso se deu ao longo de 2000 anos, não em 50 anos. Isso faz toda a diferença, porque deu tempo para que os ecossistemas se adaptassem. Então, você tem uma série e hoje, desde meados do século XIX, na Europa, há um processo de reflorestamento. Então, por quê? Porque eles estão, claro, por questões óbvias, em sua medida, precisam reflorestar, então estão reflorestando. É claro que existem pressões, no mundo não é ideal, na Europa, 1057 problemas, muita hipocrisia e pouca realidade, etc. Mas o processo é esse, quer dizer, é um processo de desmatamento que começa antes dos romanos, tá certo? Começa com a agricultura na Europa, tá certo? Então é um processo muito lento, é muito diferente do impacto de 50 anos em que você desmata 2 milhões de quilômetros quadrados. De 1970 a 2020, nós destruímos 820 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica e nós mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do cerrado. Então, isso são processos históricos completamente diferentes, né? Então, esse argumento dos militares me parece completamente absurdo. Eu queria falar só... Eustáquio, você e Luiz caminham para o fechamento, pode ser? A questão é a seguinte, eu vou falar como ecochato, né? Então, assim, eu sou pessimista e sou ecochato, então não tem nenhum problema vir em crítica por aí, né? Só para falar dos militares, os militares tinham uma palavra de ordem na década de 60, que era o seguinte: levar os homens sem terra para as terras sem homens, né? E eles estão com essa mesma palavra de ordem até hoje, né? Levar os homens sem terras para as terras sem homens e destruir a Amazônia, como o Luiz mostrou. Mas eu queria só colocar rapidamente como que eu vejo a questão global, que é o seguinte, que eu já sempre falo isso com o Alberto. A humanidade, principalmente dos últimos 250 anos, embora tenha muita desigualdade, ela enriqueceu muito, né? A economia, ela cresceu 130 vezes nos últimos 250 anos. Você pensa o seguinte: o rei Luís XIV, lá, o rei Sol da França, não tinha luz elétrica, não tinha celular, não tinha computador, não tinha carro, não tinha televisão, não tinha nada disso. E hoje estou falando assim, que a grande maioria da população mundial tem acesso, né, a alguns bens básicos. Então, assim, houve um avanço
fantástico, né, do padrão de vida da humanidade durante esses 250 anos. Que eu falo o seguinte, a humanidade se enriqueceu, né, nos últimos 250 anos, de maneira desigual, mas ela toda se enriqueceu. O pobre hoje tem muito mais acesso a vários serviços, etc., do que o pobre há 250 anos atrás, etc. Agora, todo esse processo ele foi feito às custas do empobrecimento do meio ambiente. Né? No meio ambiente não tem nada de positivo. Né? Se você pegar no Brasil, você pode achar várias coisas de positivo no Brasil. Né? Ter estradas, ter comunicação, ter isso, ter aquilo, o padrão de vida melhorou, a democracia melhorou, etc. No meio ambiente, é só negatividade. Não tem uma. E essa questão de desenvolvimento sustentável, né? Essa ideia que foi vendida, que a Luciana tentou explorar um pouco essa questão, isso está comprovado que isso é um oxímoro, que isso é uma contradição em termos. É impossível você manter esse desenvolvimento, né, com sustentabilidade ambiental. Esse modelo está falido. Não adianta a gente pensar assim, vai ter democracia, vai ter voto das pessoas, eles vão destruir o meio ambiente. Nós estamos caminhando para um colapso ambiental global, não só da questão climática, mas da questão da biodiversidade. Nós estamos na 6ª extinção em massa das espécies. Então, não tem solução. E esse egoísmo do ser humano, né, de quer eleger políticos, né, para que esses políticos dêem as condições, né, de maior padrão de vida, isso é incompatível com um planeta só que a gente tem, porque a gente já ultrapassou a capacidade de carga da Terra há muito tempo. Então é o seguinte, não tem solução. Ou a gente muda tudo, e aí a solução vou colocar qualquer solução aqui, para quem quiser ouvir, para algum político que quiser ouvir, é o decrescimento demoeconômico, né, do mundo. Se não tiver esse decrescimento demoeconômico do mundo, né, nós vamos caminhar para o colapso ambiental. Só que ninguém quer decrescimento demoeconômico, esse que é o problema. Eustáquio, olha, passo para o Luiz para fechar o nosso programa de hoje. Luiz, 3 minutinhos para fechar e aí a gente se cumprimenta aqui e se despede de todo mundo que nos acompanhou. Tem que fazer esse papel de chato, perdão. Não, Alberto, é muito fácil. É só eu assinar embaixo do que o Zé Eustáquio falou. É simples. Ele disse aquilo que eu penso. Quer dizer, nós temos uma situação... isso só vai mudar se nós mudarmos a estrutura do poder. Né? Quer dizer, a questão é uma questão política. Nós detestamos essa palavra política. A gente pensava que tinha sido livrado dela no século XX, mas ela voltou pela porta da frente. E, efetivamente, nós temos que mudar a relação entre governantes e governados. Nós temos que tirar das corporações e dos estados-corporações o poder de decisão sobre os investimentos estratégicos da sociedade. Não é o quitandeiro está ótimo, ele é hipereficiente, é o mercado tem as suas virtudes. O problema são os investimentos estratégicos, que dizem respeito ao destino da humanidade. Energia e alimentação, basicamente. A energia e alimentação, mobilidade, em certa medida, mas a mobilidade é um pouco dependente da energia. Então, energia e alimentação, isso tem que estar na mão de um sistema de poder democrático, muito mais democrático do que aquele que nós temos hoje. É possível fazer isso? Teoricamente eu acabei de dizer, tá vendo? Não é assim, nós vamos criar um moto perpétuo, não é contra as leis da física, mas é muito difícil que nós consigamos fazer isso do ponto de vista da capacidade que a sociedade tem de se autogerir. Se conseguir, nós conseguimos atravessar o gargalo. Se não conseguir, o gargalo fechou e a experiência humana foi legal enquanto durou, foi eterna enquanto durou, mas ela não vai ter futuro. Essa é a questão para mim. Então, olha, queria agradecer muitíssimo a vocês por essa oportunidade e se vocês me convidarem, vocês vão ver que eu estou sempre aqui. Excelente, sua exposição foi excelente. Pessoal, valeu, hein? Ô, Alberto, chama o Luiz de novo para a gente conversar depois os detalhes, pagamento, serviço ambiental e tudo mais. Olha, então, tá tem que ter uma live dedicada somente a isso. Então tá bom. Tá bom? Grande abraço a vocês, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada, gente. Obrigado aí.